Eu cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu vos trago uma mensagem nesta hora a respeito de Jesus Cristo. E eu quero vos falar que o Jesus Cristo, ele é mencionado em todos os 66 livros da Bíblia Sagrada. Os nomes de Jesus Cristo e seus significados em todos os 66 livros da Bíblia Sagrada é mencionado o nome de Jesus Cristo. É por isso que a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, esse livro santo e poderoso que é a Bíblia Sagrada, ela tem um autor. O autor dela é o próprio Deus, o grande Jeová, o Todo-Poderoso. E ela tem um assunto principal, porque todo livro escrito, todo livro secular, ele tem um autor. E todo o livro que o autor escreve, ele sempre tem um assunto principal. Ele escreve o seu livro falando a respeito de um assunto. E a Bíblia Sagrada é um livro tão poderoso, que é um livro que deveria ter em todas as bibliotecas e em todas as estantes, aleluia, existido no planeta Terra. A Bíblia Sagrada foi considerada pelos filósofos, pelos inteligentes e sábios, aleluia, como o livro que deve existir em todas as bibliotecas e estantes, porque uma biblioteca ou uma estante que tiver vários livros, os livros mais importantes, aleluia, e não tiver a Bíblia Sagrada, o livro sagrado e santo, aquela biblioteca, aquela estante está incompleta. Então a Bíblia Sagrada é o livro que o autor dela é o próprio Deus. E o assunto principal dela, desde o livro de Gênesis, que é o primeiro livro, até o último livro, que é Apocalipse, ele tem o assunto principal deste livro chamado Bíblia, que Bíblia significa coleção de pequenos livros. O assunto principal é Jesus Cristo. E este livro ele tem um intérprete. O intérprete deste livro é o Espírito Santo de Deus. E eu quero começar a falar a respeito desse nome poderoso chamado Jesus Cristo. Antes eu quero vos conscientizar que o nome Jesus Cristo, aleluia, significa Salvador. Salvador das almas condenadas a ir ao inferno. Jesus Cristo é o Salvador. Isso os anjos pregaram para os pastores que estavam pastoreando os seus rebanhos ali na Palestina. Quando Jesus Cristo nasceu, o Verbo se tornou carne, se tornou forma humana. Quando ele nasceu do ventre de Maria, se cumprindo a profecia de Deus, que profetizou ali no jardim do Éden, para Adão e para Eva e para a antiga serpente, dizendo: da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Ele ia nascer da semente da mulher, ele ia nascer de uma mulher. E ali Jesus Cristo, ele nasceu realmente de uma mulher. O anjo Gabriel veio e profetizou para esta mulher chamada Maria, jovem, virgem, noiva com José, que ela ia dar à luz a um filho, e o que ia ser gerado dentro do útero dela era obra do Espírito Santo, e o seu nome seria Jesus Cristo, o Salvador. Jesus Cristo significa Salvador, Cristo significa ungido. Jesus Salvador, Cristo ungido. Jesus Cristo Salvador, ungido de Deus. E o profeta Isaías, considerado na Bíblia como o profeta messiânico, o profeta que mais profetizou a respeito do Messias, no capítulo 9 do seu livro, Isaías capítulo 9, você vê bem que
O tema desse capítulo 9 de Isaías nos diz o seguinte: o advento e o poder do Messias, enviado de Deus, aleluia. Isaías capítulo 9, versículo 6 diz, aleluia, o profeta Isaías, usado por Deus, profetiza dizendo: um menino nos nasceu. Jesus Cristo ainda não tinha nascido. 700 anos, quase 1000 anos antes de Jesus Cristo nascer, Deus falou pela boca do profeta Isaías dizendo: um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Isaías 9:6. E ele continua dizendo aqui: e o seu nome será... Nós vamos ver que nomes que Deus estava dando para o seu filho, que ia se tornar forma humana. O verbo ia se fazer carne, e esse verbo se fazer carne significa Emanuel. A palavra Emanuel, o nome Emanuel, traduzido é Deus conosco, Deus no meio do povo, louvado seja Deus. Então o primeiro nome que Isaías descreve para Jesus Cristo é maravilhoso, maravilhoso. Segundo, conselheiro. Terceiro, Deus forte. Quarto, Pai da eternidade. E quinto, Príncipe da paz. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo, Ele é, Ele era, Ele é, Ele sempre será. Aleluia. Maravilhoso, aquele que faz maravilhas. Ele é conselheiro, quem nos aconselha, nos orienta. Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade e Ele é o príncipe da paz. Enquanto que Satanás é o príncipe do ódio, é o príncipe da guerra, Jesus Cristo é o príncipe da paz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos continuar. E agora nós vamos para o Evangelho segundo escreveu São Marcos. Aleluia. O Evangelho segundo escreveu São Marcos. Aleluia. O Marcos diz o seguinte. Aleluia. E São Marcos capítulo 4. São Marcos capítulo 4, versículo 41. Diz o seguinte. E sentiram-se um grande temor. E diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos, aleluia, eles já estavam há dias, há meses, há tempos andando com Jesus. Já tinham visto Jesus Cristo realizar o primeiro milagre ali em Caná da Galileia, quando ele transformou a água em vinho. Já tinham visto Jesus Cristo fazer muitos outros milagres e maravilhas. Mas agora, atravessando o mar da Galileia, quando Satanás, ele quis matar Jesus Cristo afogado, porque ele sabia, ele não conseguiu, aleluia, usando Herodes, matar Jesus Cristo. Quando Satanás colocou no coração de Herodes mandar matar todas as crianças de 2 anos para baixo, e com isso matar Jesus Cristo, quando ele não conseguiu isso, porque o anjo do Senhor apareceu de noite em sonho para José, dizendo: pega o menino e sua mãe e foge para o Egito e fica lá até que eu te diga. E com isso ele não conseguiu. E agora, ele tenta matar Jesus afogado. Por que ele tenta matar a Jesus afogado? Porque ele sabia que além de Jesus Cristo ter que morrer, aleluia, para salvar a alma do mais vil pecador, aleluia, se cumprindo João 3,16, que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Jesus Cristo teria que morrer e antes derramar todo o seu sangue, aleluia, porque o apóstolo João lá na frente, ele
ele vai dizer: se andarmos na luz como na luz Jesus Cristo está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, somente o sangue de Jesus nos purifica. O apóstolo Pedro também fala a respeito disso, dizendo em uma das suas cartas: sabemos que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos dos nossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, imaculado carmesim. Aleluia! Nós fomos resgatados. O que pagou o preço do nosso resgate do cativeiro do diabo foi o sangue carmesim imaculado do nosso Senhor Jesus Cristo. O diabo, sabendo disso, ele quis matar Jesus afogado. Porque quem morre afogado não derrama sangue. Se Jesus Cristo morresse afogado, não derramando sangue, aleluia, a sua morte não ia servir para cumprir o propósito de Deus, que era pagar o preço da nossa salvação, das nossas almas, tirar o nosso pecado, porque a palavra nos diz, aleluia, que o Jesus Cristo, ele veio para tirar o pecado do mundo. Foi isso que João Batista, quando estava batizando, que viu Jesus na fila, disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aleluia. O sangue tinha que ser derramado, e o diabo queria evitar o derramamento de sangue, porque o sangue de Jesus Cristo tem poder. Mas Jesus Cristo se levanta, aleluia, ali na proa do barco. Quando o barco queria afundar, veio um forte vento e o mar ficou enfurecido. Os discípulos chamaram Jesus, disseram: estamos perecendo. Jesus se levanta da proa do barco, levanta sua mão e diz: vento, te acalma, mar, te aquieta. E a Bíblia Sagrada nos diz que todo virou bonança. E Jesus Cristo diz assim: homens de pequena fé, por que temeste? E aqui os discípulos fazem essa pergunta, aleluia. São Marcos capítulo 4, versículo 41, quando diz: e sentiram um grande temor, e diziam um para os outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Os discípulos não sabiam quem era Jesus Cristo, mas os demônios, quando Jesus Cristo chegou do outro lado do mar, os demônios que estavam naquele homem, o gadareno, uma legião de demônios, eles, ao verem Jesus, disseram: Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, tu já veio nos atormentar antes do tempo? Então os demônios sabiam quem era Jesus Cristo, porque os demônios são anjos caídos, que conheciam muito bem Jesus Cristo. Então eles responderam para os discípulos a resposta, quando eles perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Os demônios lá do outro lado, em terra seca, responderam para eles: o Cristo, o Filho do Deus vivo, louvado seja o nome do Senhor. Então, é os nomes poderosos, é os nomes gloriosos do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Nós continuamos, vamos ler mais um texto. Atos dos Apóstolos, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 9, versículo 5, e ele disse: quem és, Senhor? Quem faz essa pergunta? Saulo de Társio. Quem és, Senhor? E disse o Senhor, aleluia: eu sou Jesus. Quem és, Senhor? Pergunta Saulo de Társio, e Jesus responde: eu sou Jesus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aqui, nós vamos ver aqui mais na frente, louvado seja o nome do Senhor, esse próprio apóstolo Paulo, agora sabendo quem é o Senhor, que encontrou com ele no caminho de Damasco, e que ele viu uma luz resplandecente mais forte do que a luz do sol em pleno meio-dia, que veio ao rosto dele e ele caiu em terra, como diz a palavra do Senhor, aleluia. Ele agora sabe quem é esse Senhor, aleluia. Carta do apóstolo Paulo, antes era Saulo de Társio, Jesus Cristo mudou o nome dele para
Paulo, e ele passou a ser chamado apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, o apóstolo daqueles que não são judeus, o apóstolo dos pecadores, para pregar para os pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Filipenses, capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja Deus. Filipenses, capítulo 2, versículo 9 e o versículo 10. Louvado seja o nome do Senhor. E como eu vos prometi, agora passarei. O como Jesus é chamado em cada um dos 66 livros da Bíblia Sagrada, desde Gênesis até Apocalipse. No livro, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No livro de Gênesis, Jesus Cristo é chamado como a semente da mulher. Por quê? Porque o próprio Deus profetizou dizendo: da semente da mulher vai nascer um. Então o próprio Deus fala no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, dizendo que Jesus Cristo é a semente da mulher. No livro de Gênesis, aleluia. No livro de Êxodo, é o segundo livro da Bíblia, Jesus Cristo é chamado e conhecido como Cordeiro Pascual, porque ali no livro de Êxodo, louvado seja o nome do Senhor, no dia da saída do povo de Israel, que estava escravizado na terra do Egito, foi matado um cordeiro, aleluia. Cada família, cada casa morreu um cordeiro. A carne eles comeram, aleluia, em sacrifício ali na Páscoa, aleluia, com ervas amargas, que é, aleluia, a alface de hoje, aleluia. E o sangue ordenado por Deus, que falou para Moisés, dizendo: fala cada chefe de casa do povo de Israel que mate o cordeiro, coma a carne com ervas amargas e o sangue eles passem nas ombreiras das portas e das janelas, porque hoje, à meia-noite, o anjo da morte vai passar e vai ferir o primogênito de cada casa, mas a casa em que houver o sangue do cordeiro, do animal, o anjo da morte não vai entrar, ele vai respeitar e vai passar por cima. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que o pregador, o pastor João Caetano, diz que se o anjo da morte, que era o próprio Deus passando e se vingando do povo do Egito, matando os seus primogênitos, ele respeitou o sangue do animal mortal e defeso e não entrou na casa onde tinha o sangue. Por que ele não entrou? Porque aquele sangue, apesar de ser o sangue de um animal mortal e indefeso, ele representava, ele era um tipo do sangue de Jesus Cristo, aleluia. Aquele cordeiro que foi morto representava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo de Nazaré. Então no livro de Êxodo, Jesus Cristo representa o Cordeiro Pascual. No livro de Levítico, Jesus Cristo é o nosso sacerdote supremo. No livro de Levítico fala muito de sacerdote, e Jesus Cristo é o nosso sacerdote supremo. Os sacerdotes no livro de Levítico estavam representando, era um tipo do nosso sacerdote supremo, Jesus Cristo, que hoje está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós. No livro de Números, Jesus Cristo é o pilar da nuvem durante o dia e o pilar de fogo durante a noite. Aquela nuvem que guiava o povo de Israel durante o dia para os proteger do sol, para que eles não fossem castigados pela quentura do sol em pleno deserto, aleluia, e aquela coluna de fogo que os guiava de noite para iluminar o caminho deles, ela era um tipo de Jesus Cristo. Por isso que no livro de Números ele é o pilar da nuvem, aquele que sustenta a nuvem durante o dia para os proteger do sol, e o pilar da coluna de fogo durante
durante a noite. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, o último livro do Pentateuco, o Senhor Jesus Cristo é considerado como o profeta em Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta na vida de Moisés. Moisés ali estava representando Jesus Cristo. Aleluia. Aquele que haveria de vir. Aleluia. Manso, humilde de coração, para pregar a palavra do Senhor, para dizer ao povo da terra: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deuteronômio, Jesus Cristo é o profeta em Moisés. Em Josué, Jesus Cristo é o capitão da nossa salvação. Em Juízes, Jesus Cristo é o nosso juiz nos dias da lei. Em Ruth, Jesus Cristo é o nosso parente resgatador. Aleluia. Em 1 e 2 Samuel, Jesus Cristo é o nosso profeta confiável. Em 1 e 2 Reis e em 1 e 2 Crônica, Jesus Cristo é o nosso Rei soberano. Aleluia. Em Esdra, Jesus Cristo é o reconstrutor das muralhas da vida humana. Em Esther, Jesus Cristo é o nosso Mordecai. E em Jó, Jesus Cristo é o nosso Redentor eterno. Em Salmos, Jesus Cristo é o nosso pastor. Em Provérbios, Jesus Cristo e em Provérbio e em Eclesiastes, Jesus Cristo é a nossa sabedoria. No livro de Provérbio e no livro de Eclesiastes, ele é a nossa sabedoria. No livro de Cantares, Jesus Cristo é o nosso amado noivo. No livro do profeta Isaías, Jesus Cristo é o príncipe da paz. No livro de Jeremias, Jesus Cristo é o nosso ramo de justiça. No livro de Lamentações, Jesus Cristo é o nosso profeta lamentador. No livro de Ezequiel, Jesus Cristo é o maravilhoso homem de quatro faces. No livro de Daniel, Jesus Cristo é o quarto homem da fornalha de fogo. No livro de Oséias, Jesus Cristo é o marido fiel, casado, aleluia, para sempre com uma mulher desviada. No livro de Joel, Jesus Cristo é o que batiza com o Espírito Santo e com o fogo. No livro de Amós, Jesus Cristo é o que carrega o nosso fardo. No livro de Abadia, Jesus Cristo, ele é o poderoso para salvar. No livro de Jonas, Jesus Cristo é o nosso missionário. No livro de Miqueias, Jesus Cristo é o mensageiro de belos pés. No livro de Naum, Jesus Cristo é o vingador da lei de Deus. No livro de Abacuque, Jesus Cristo é o grito evangelístico de Deus. Aviva o Senhor a tua obra no meio dos anos. Louvado seja o nome do Senhor. No livro, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No livro de Sinfonias, Jesus Cristo é o nosso Salvador. No livro de Ageu, Jesus Cristo é o restaurador da herança perdida de Deus. No livro de Zacarias, Jesus Cristo é a fonte criada da casa de Davi pelos pecados e impurezas. No livro de Malaquias, Jesus Cristo é o Filho da Justiça, aleluia, erguendo com cura as suas asas. No livro de Mateus, entramos no Novo Testamento, no livro do Evangelho de Mateus, Jesus Cristo, ele é o Rei dos Judeus. No livro de Marcos, Jesus Cristo é o servo. No livro de Lucas, Jesus Cristo é o Filho do Homem, sentindo o que você sente. No livro de João, o Evangelho de João, aleluia, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Atos dos Apóstolos, Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Romanos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, Jesus Cristo é
a justiça de Deus. 1 Coríntios, Jesus Cristo é a rocha firme. 2 Coríntios, Jesus Cristo é o triunfante que dá vitória. Gálatas, Jesus Cristo é a sua liberdade. A sua liberdade, Ele te liberta. Ele é que te liberta no livro de Gálatas, no livro de Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Carta do apóstolo Paulo a Filipenses. Jesus Cristo é a sua alegria. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Jesus Cristo é a sua plenitude. 1 e 2 Tessalonicenses. Jesus Cristo é a esperança. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. 1 Timóteo, Jesus Cristo é a sua fé. 2 Timóteo, Jesus Cristo é a sua estabilidade. Filemão, Jesus Cristo é o seu beneficiário. Tito, Jesus Cristo é a verdade. Hebreus, Jesus Cristo é a sua perfeição. Carta de Tiago, irmão carnal de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o poder da sua fé. Primeira carta do apóstolo Pedro, Jesus Cristo é o seu exemplo. Segunda carta do apóstolo Pedro, Jesus Cristo é a sua pureza. Primeira carta do apóstolo João, Jesus Cristo é a sua vida. Segunda carta do apóstolo João, Jesus Cristo é o seu padrão de vida. Terceira carta do apóstolo João, Jesus Cristo é a sua motivação. Carta de Judas, Jesus Cristo, não Iscariotes, Judas que não se desviou, o Judas, irmão de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a fundação da sua fé. E no último livro da Bíblia, Jesus Cristo é, no livro de Apocalipse, ele é o seu rei que vai voltar. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Então, os nomes de Jesus Cristo estão em todos os 66 livros da Bíblia. Mas a pergunta minha para você, e para você que hoje é crente, e para você que hoje já aceitou Jesus, e para você que hoje professa o nome de Jesus, se congrega numa igreja evangélica, eu pergunto para você, quem é Jesus Cristo para você? Quem é Jesus Cristo para você? Você precisa saber que Jesus Cristo, se você estiver doente, Ele é o médico dos médicos que te cura. Se você estiver com um problema na justiça, precisando de um advogado, um bom advogado, e você não tem dinheiro para pagar, Jesus Cristo, Ele é o advogado dos advogados. Aleluia! Se você estiver doente, Ele é o médico que te cura. Se você estiver precisando de um apacentador, de um pastor, Ele é o Jeová, o Senhor que te pastoreia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade, Ele é príncipe da paz, Ele é o libertador, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Filho do homem, Ele é aquele que vai voltar para nos arrebatar. Aceite Jesus Cristo como Salvador, seja salvo, seja feliz e abençoado por Deus. Jesus Cristo em breve voltará. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, e em breve Jesus Cristo voltará para arrebatar a sua igreja. Esteja pronto, aceite Jesus ainda hoje, você que ainda não aceitou, e você que está desviado, reconcilia com Jesus ainda hoje. Esteja pronto, preparado para ouvir o ressoar da última trombeta. Mas se hoje Jesus Cristo te pediu fôlego de vida, e esse pó voltar ao pó, e o fôlego de vida voltar para Deus, que é o ar que você respira, a sua alma precisa estar salva. Por isso, aceita Jesus Cristo enquanto você estiver vivo, porque depois da morte segue-se o juízo. Mas hoje você pode com a sua boca confessar Jesus Cristo diante dos homens, e com seu coração crer no sacrifício do Calvário, e com seus joelhos se dobrar diante de Jesus Cristo para se cumprir. Todo joelho se dobrará diante dele, toda boca o confessará que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Faça isso enquanto você está vivo e enquanto a igreja ainda está na terra, para que um crente possa orar por você, apresentando a sua vida, a sua alma a Jesus Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.